Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, mais um trimestre se inicia. E o título, o estudo do nosso trimestre: adoração, santidade e serviço. Subtítulo: os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Então aqui estão os 3 pilares para uma vida agradável aos olhos de Deus: adorá-lo, ser santo e fazer a sua obra de forma maravilhosa. Então nossa lição número 1, dia 1º de julho de 2018, o título é Levítico, adoração e serviço ao Senhor. Texto áureo, livro de Levítico, capítulo 26, versículo 11: e porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. Verdade prática: a verdadeira adoração a Deus compreende necessariamente o nosso serviço voluntário, santo e amoroso ao seu reino. Glória a Deus. Leitura bíblica, livro de Levítico, capítulo 27, do versículo 28 ao 34, que nos diz assim a Sagrada Escritura: todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor de tudo que tem, de homem ou de animal, ou do campo da sua possessão, se venderá nem resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. No tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não esquadrinhará entre o bom e o mal, nem o trocará, mas, se em alguma maneira o trocar, o tal e o trocado serão santos, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no monte Sinai. Amém. Oremos. Pai, obrigado pelo privilégio de ler a Tua palavra e, com a ajuda do Espírito Santo, de entendê-la e praticá-la, Senhor. Que mais uma vez a nossa mente e o nosso coração sejam orientados por aquilo que o Senhor preparou para nós como alimento espiritual nesta manhã. Que a nossa alma seja repleta da Tua presença, da Tua palavra, para que possamos dominar as nossas emoções, as nossas vontades, a ponto de ser todo o nosso ser santo, consagrado somente ao Teu nome, para o serviço do Teu reino. É a nossa oração. Fala conosco hoje de manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor Marcos. A paz do Senhor para os irmãos, amém. Queremos aqui dar nossas boas-vindas também a todos os nossos amigos da EBD. Como disse o pastor Luciano, estamos iniciando um novo trimestre, né? Terminamos um trimestre abençoado, com temas complexos, e agora estamos iniciando um trimestre que tem como esse tema adoração, santidade e serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico.
Nós vamos caminhar dentro desse livro, é de uma importância muito grande, porque nós vamos conhecer melhor o nosso Deus. Uma vez que conhecendo melhor o nosso Deus, nós vamos fazer melhor. É a possibilidade de você conhecer este Deus, os seus princípios, os seus estatutos, suas normas, como Ele trabalha, a sua ação em relação ao seu povo, as disciplinas, é de uma importância muito grande. Então alguém pode pensar, mas o que eu vou aprender nesse livro se foi direcionado a uma nação, a um regimento de um povo? Mas nós vamos extrair daqui ensinamentos importantes, como Deus trabalha e como Deus tratou com este povo, no sentido de enquadrá-los dentro do seu propósito. Amém? Vamos para a nossa introdução. Estudaremos a partir de agora o livro de Levítico, cujo tema pode ser resumido nesta simples e mais atual ordenança divina. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. À primeira vista, este livro da Bíblia Sagrada parece enfadonho e até desnecessário. Todavia, ele é imprescindível para compreendermos a essência do culto divino no Antigo Testamento. Nas lições que por virem, constataremos que ainda temos muito a aprender com a congregação israelita no deserto do Sinai. Estudaremos, pois, com diligência e cuidado. Oremos e empenhemos-nos por aplicar cada lição ao nosso viver. Finalmente, não nos esquecemos que o Senhor continua a exigir dos seus filhos uma vida santa, pura, consagrada ao seu reino. Amém? No livro de Levítico, irmãos, no capítulo 1 e versículo 2, nós temos aí já de início uma posição de Deus em relação aos filhos de Israel. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, no livro de Levítico, livro esse que nós iremos estar trabalhando, fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de gado vacuum e de ovelha. Aqui nós já temos um princípio da forma que Deus lidar com o seu povo, como é esse relacionamento. Quando nós atentamos aí para esse versículo, nós vamos ver assim: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor. Quando? Deus não trabalha no sentido de exigência. Deus não está exigindo ou pressionando ou fazendo com que você faça na marra, no sentido de você ter uma obrigação de oferecer algo ao Senhor. Ele começa dizendo: quando algum de vós. Ou seja, mesmo Deus realizando todo o trabalho, no sentido de tirar o povo do Egito, plantar nesta terra, esse Deus que é Senhor de todas as coisas, Ele não vai agora fazer com que este povo faça as coisas no sentido de uma obrigação, um dever, uma exigência, vocês devem fazer. Não. Deus começa dizendo: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor. Então, oferta no sentido que esse povo deveria oferecer ao Senhor
era voluntária. Deus quer, irmãos, que o nosso culto seja voluntário. Deus não vem com uma exigência no sentido que você deve estar aqui. Você veio aqui esta manhã voluntariamente. Porque quando você vem voluntariamente, Deus recebe. Quando você faz as coisas por obrigação, não, eu vou fazer porque eu sou obrigado a fazer. Aí deve ter algum cuidado. Deus, Ele quer que nós façamos para Ele de forma voluntária. A nossa adoração deve ser voluntária. Eu vou ao culto hoje porque eu tenho que ir. Não. Você vem ao culto porque você vem adorar ao Senhor. E se você vem adorar ao Senhor, você vem despido de qualquer coisa desta vida. Isso é de uma importância. Aqui começa algo muito importante. Eu vou hoje à igreja porque eu tenho que encontrar alguém. Não, isso aí deve ser segundo, terceiro plano. Quando você vem à casa do Senhor, você vem para adorar ao Senhor. Você vem para entrar em comunhão com Deus. E Deus não aceita ficar em segundo lugar. Ele não aceita. Ele tem o primeiro lugar da nossa vida. É um princípio, amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo, como a ti mesmo. Por que algumas pessoas conseguem avançar e outras não? Por que algumas pessoas aceleram a sua vida e outras ficam para trás? É porque algumas pessoas conseguem entender alguns princípios que Deus estabeleceu. E conseguem entrar, avançar. É porque entende que Deus está sobre todas as coisas. Primeiro, que a nossa vida pertence a Ele. Você está aqui por Ele. Ele te salvou. Ele fez tudo por nós. Então Ele merece o primeiro lugar. E quando você atribui Ele a segundo, terceiro lugar, você começa a sair do foco. Então esse capítulo 1 e versículo 2, ele é de uma importância muito grande, né? Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor. Impressionante, né? Muito bem, irmãos. Nesse livro nós estudaremos preciosas lições, no sentido da nossa edificação. Nós seremos mais edificados. Nós vamos ganhar mais uma maturidade espiritual. Nós vamos se tornar mais maduros, no sentido de conhecer melhor esse livro. Também esse livro trata da relação com os ritos, povo de Israel, como Deus estabeleceu os ritos, os sacrifícios, o serviço do sacerdócio. Também nós vamos trabalhar o propósito que Deus teve com a casa de Arão, a respeito da adoração, o culto a Deus, o sacrifício e as ofertas, as ordenanças. E como Deus sempre falou a Moisés, diga aos filhos de Israel. Então, você percebe que era uma relação de uma importância. Deus falava com Moisés, Moisés reportava a Arão, Arão reportava aos seus filhos e, consequentemente, as informações chegavam a todas as tribos e de como seria o culto e como seria estabelecido as normas e assim sucessivamente. Também, irmãos, nós vamos extrair deste livro como aumentar a nossa fé. A nossa fé deve ser acrescida.
como nós vamos agradar melhor ao Senhor e de que forma nós vamos chegar mais perto do trono da graça. De que forma nós vamos entrar nesse santo do santo. Existem alguns princípios estabelecidos por Deus e que nós devemos nos atentar. Para o sacerdote, ele tinha que fazer um certo ritual. E como será hoje? Como nós devemos fazer hoje para entrar nesse santo do santo? Nós vamos perceber que Deus é um Deus que estabeleceu algumas normas, algumas exigências, e que era para ser feito. E quando alguém não fez, pagou por isso. Pagou por isso. A Bíblia diz que Arão tinha quantos filhos? 4 filhos. 2 dos seus filhos, Nadab e Abiú, eles participaram da escola dominical. Eles aprenderam. Eles foram instruídos como deveriam se achegar no lugar santo. Como eles deveriam, que incenso que eles deveriam usar, que incensário eles deveriam tomar, e que fogo, da onde eles deveriam tirar o fogo. Só que eles foram prestar o culto a Deus, dizendo, não precisa pegar o fogo do altar. E também não precisa pegar o incenso moído, trabalhado, conforme Deus havia exigido. Vamos fazer da nossa forma. Vamos fazer do nosso jeito. Um erro primário, né? Não era assim, vamos entender algo. Não era algo assim de uma complexidade muito grande que você... não vou fazer porque é muito complexo, difícil, eu esqueci, é muita coisa. Não, eles erraram no básico. Porque quiseram. Às vezes eu fico pensando, será que eles estavam embriagados? Para ter um erro tão básico? Então nós percebemos que para oferecer um culto ao Senhor, e eles foram punidos de uma forma severa. Severa. Eles foram mortos. Porque falharam. Fizeram de qualquer forma. Não precisa. Não precisa pegar o fogo lá não. Pega aqui mesmo. Não. Deus havia estabelecido uma norma. Uma norma e eles não se atentaram por isso. Então, eu estou dizendo isso aos irmãos, no sentido de que nós precisamos estar atentos, porque às vezes penso que Deus, como era o princípio, estava nascendo ali na casa de Arão, um padrão, e Deus foi severo para dizer, se não fizer certo, haverá correção. Sobre o livro de Levítico. Para compreendermos o livro de Levítico, temos de considerar inicialmente 4 coisas muito importantes. Sua canonicidade, gênero literário, autoria e data. Canonicidade. O Levítico, bem como os demais livros do Pentateuco, foi reconhecido desde o princípio como palavra de Deus e pôs perante o Senhor, junto à arca da aliança, no tabernáculo. Em várias passagens, ele é chamado juntamente como os outros livros do Pentateuco, o livro do Senhor, ou o livro da lei, conforme Isaías 34:16, segundo o livro de Reis, capítulo 22 e 8. Portanto, o Levítico tem de ser considerado, à semelhança dos demais livros da Bíblia Sagrada, como uma palavra inspirada e inerrante e completa de Deus.
O livro de Levítico, irmãos, é o terceiro livro da Bíblia. Né? Terceiro livro da Bíblia. Esse livro, a priori, quando alguém começa a ler esse livro, não é um livro que tem ali, não fala sobre a história de Israel, não tem ali algo dizendo assim, nesse sentido de mostrar. Não, é um livro que é chamado o livro da lei, ou livro do Senhor. Era um livro direcionado aos sacerdotes, que eles tinham que compreender, comer este livro. Eles tinham que comer. Embora as demais tribos deveriam conhecer a lei do Senhor. Eles deviam estar por dentro. Porém, essa tribo deveria conhecer a fundo, porque se tratava do trabalho deles direcionado ao seu trabalho ali no deserto e de forma sucessiva. Então, essa tribo deveria ter um conhecimento muito aprofundado do livro da lei, porque estava relacionado aos trabalhos que eles iriam executar no deserto. Então, de forma direta, esse livro, eles deveriam ter um conhecimento aprofundado. É como nós hoje, irmãos. Nós devemos ter um conhecimento mais aprofundado da palavra do Senhor. Nós não podemos ter um conhecimento superficial. Quando nós somos questionados a respeito da Bíblia, nós não podemos ter um conhecimento básico no sentido de que você possa ser envolvido de forma assim fácil por não ter um conhecimento da palavra do Senhor, né? Nós temos ao passar dos anos, esse livro ele foi, né, como também os 5 primeiros livros, eles foram. Nós temos aqui a Septuaginta, que foi a tradução deste livro, desses 5 livros, do hebraico para o grego, né? E depois também nós temos a Vulgata Latina, que foi a tradução da Septuaginta para o latim. Então nós percebemos que houve essa amplitude no sentido de que eles queriam conhecer mais a palavra do Senhor. Então foi necessário essas traduções para a ampliação do conhecimento da palavra do Senhor. É bem verdade que houve aí uma ampliação no sentido de aproveitarem outros livros, porém a palavra do Senhor contém 66 livros. A Vulgata Latina tinha 73 livros a mais, que depois não foi canonizado. E nós ficamos com esses 66 livros, né? Então, queridos, por que Deus ele pediu para que Moisés escrevesse esses livros e que nós temos conhecimento que foi Moisés que escreveu esses livros? Porque Deus tinha um plano com este povo. Lembrando aos irmãos que o povo de Deus estava morando no Egito, e do Egito eles passaram a conhecer outros deuses, outras práticas. Eles passaram a ter conhecimento de atitudes em que Deus reprovava. E nós temos aqui em nossas mãos, e falamos sempre de como Deus tirou o povo do Egito de uma forma assim muito rápida. E mesmo nosso comentarista aborda que eles foram tirados do Egito em um dia. Uma nação sai dentro de outra nação em um dia. Você percebe? De uma forma assim muito rápida, em uma noite, sai o povo do Egito e Deus coloca eles no caminho rumo à terra Canaã.
Porém, o Egito não saiu dos seus corações. Eles passaram pelo Mar Vermelho e Deus começa a manifestar o seu braço forte, que Deus era este. E eles começam a enxergar tudo aquilo e Deus mostrando constantemente o seu poder no deserto, para que o deserto, para que o Egito ficasse para trás. Deus sabia que os seus corações estavam carregados de algo que precisava ser limpo. Então Deus começa a mostrar o seu poder, e quando eles chegam no pé do Monte Sinai, só bastou Moisés se ausentar 40 dias para estar junto a Deus. O que se manifestou nos seus corações? Um Deus do Egito. Mas percebe que as suas mentes, os seus corações estavam carregados daquilo que o Egito lhe ofereceu durante muitos anos. Aquele Deus invisível não servia. Eles queriam um Deus que pudessem ver, um Deus que pudesse apalpar. Então, rapidamente, eles chegam à liderança, a Arão, e começam agora a construir um bezerro, para depois dizer: este é o Deus que nos tirou do Egito. Então, você percebe que mesmo eles terem visto milagres ali até aquele momento, os seus corações, as suas atitudes ainda eram atitudes do Egito. Então, irmãos, aqui nós podemos tirar uma lição. Podemos tirar uma lição. Quando nós saímos do mundo, que o Egito representa o mundo, a gente aceita Jesus como Salvador, porém, nós devemos permitir que o Espírito Santo diga: Egito, fora daqui. Fora daqui. Eu estou indo adorar ao Senhor. O meu compromisso agora é com Deus. O Egito ficou para trás. Mas percebe que Deus não tirou o Egito do coração do povo para os colocar na terra, rumo a Canaã. Mas Deus fez com que os seus milagres, o seu poder, para que o Egito fosse saindo dos seus corações. E nós que estamos aqui, nós temos que abrir as nossas mentes e dizer: não, o Egito não me serve mais. Eu estou agora num outro nível, numa outra dimensão. Eu vim aqui para adorar ao Senhor e não vou permitir que o Egito entre na minha mente, no meu coração, no sentido que vai atrapalhar a minha adoração. E Deus fez com que eles vissem que os egípcios fossem derrotados, as águas se abriram, e a presença de Deus ali, né, com aquele povo. Porém, não foi assim que eles entenderam, né? Agora, esse livro, irmãos, ele tem 5 pontos importantes na sua canonicidade, que é o seu gênero literário, né? A sua autoria, data, tema e também a mensagem que ele carrega em si, no sentido de mostrar ao povo de Israel a importância e as normas, os procedimentos que Deus ia ali amparar este povo no padrão divino. Queridos, o padrão divino se você for fazer algo para Deus, esse livro ele tem isto, irmãos. Se você for fazer algo para Deus, você tem que fazer do jeito que Deus quer, não ao seu modo.
tem que ser feito do jeito que Deus quer. Esse livro vai mostrar, assim, com muita profundidade, que Deus tem normas. Deus tem um padrão. E se você for fazer para você, você faça do seu jeito. Mas se você for fazer para o Senhor, é do jeito dele. Porque às vezes nós somos crescidos e queremos fazer do jeito que nós queremos. Não, eu sei como é que faz. Eu trabalhei com um rapaz e ele começou a trabalhar comigo assim logo no primeiro dia. E quando eu ia ensinar algo para ele, ele disse, eu já sei. Eu falei, você já sabe? Eu já sei. Eu falei, então faça. E quando ele ia fazer, ele não sabia. E depois, não é assim. E quando eu ia ensinar, não pode deixar que eu... Há pessoas, irmãos, que têm uma dificuldade muito grande, depois de um certo tempo, de uma certa idade, em se submeter ao aprendizado. Não, parece que ele tem dificuldade de querer aprender. Ou de alguém lhe ensinar. E quando nós passamos isso também para o lado espiritual, parece que as pessoas que querem fazer do seu modo, do seu jeito, da forma que ele pensa, e nós precisamos nos desvencilhar disto e entender que Deus estabeleceu um padrão para a adoração, para o culto a Ele. E quando nós fugimos desse padrão, parece que a fila anda, mas você não. Verdade, irmãos. A fila vai andando e você pega a fila do caixa que não anda. E você fica trocando de fila, dizendo assim, essa fila está andando mais rápido. Aí você muda de fila. Quando você muda de fila, a fila para. Aí você muda de fila novamente. E você nunca chega no objetivo. Sabe por quê? Porque você está fazendo as coisas ao seu modo, ao seu padrão, e não quer se submeter à vontade de Deus. Só na leitura aqui, irmãos, que o pastor Luciano fez, é Deus aplicando normas. Aplicando normas. Então, esse livro vai conter algo assim muito relevante, que é a didática, algo profundo, devocional, e assim sucessivamente. Ele é conhecido como livro do Senhor. Deuteronômio capítulo 31, versículo 26, diz assim, tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. Isaías 34, 16, buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas coisas faltará, ninguém faltará com a sua companheira, porque a minha boca tem ordenado ao seu espírito, mesmo as que tem ajuntado. Segundo o livro de Reis 22, 8, então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã, achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias deu o livro a Safã e ele leu. Então, esse livro tinha, sim, uma importância muito grande, né? E ele tinha todo o seu cuidado, e ali que gerava todo o aprendizado para os sacerdotes. Primeiro ponto, segundo tópico, gênero literário. Em virtude do seu gênero literário, o livro de Levítico pode ser considerado o manual do culto divino do Antigo Testamento. Ele pode ser visto também como o estatuto da purificação nacional, social e pessoal do povo hebreu. No sentido literário, ele consta algo de uma exclusividade muito grande, como seria a vida religiosa do povo. Também ele trata, irmãos, da área cívica,
Ele tem uma abrangência muito grande. Também o que eles deveriam comer e a vida diária, né? Também ele vai ter as suas ordens no sentido prescritiva de como seria o holocausto, o sacrifício, as ofertas de manjares, como seria a consagração dos sacerdotes, como as leis sobre as coisas santas, as leis sobre os animais. Aqui nós vamos encontrar as normas sobre as lepras, como um leproso deveria se proceder. Então nós percebemos como ele vai abrindo o leque. As imundícias do homem e da mulher, o sacrifício anual do Santo dos Santos, a lei do sangue, a regra sobre o casamento e sobre as relações sexuais, as penalidades, como Deus ia aplicar as penalidades naqueles que afligissem a lei a respeito dos sacerdotes, como seriam as festas, o jubileu, o ano sabático, os votos e os dízimos. E também tem a narrativa como seria a consagração dos filhos de Arão. Então, você conhecer esse livro, você vai aprender muita coisa. E isso aqui é uma sombra, tem muitas informações ao nosso respeito que nós vivemos hoje. A autoria. Moisés é autor humano de Levítico e dos demais livros que compõem o Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia, por toda a obra, observamos a interação entre os autores divino e humano, Deus e Moisés. Queridos, não é difícil você conhecer que Moisés escreveu este livro. Não é difícil, porque dos 27 capítulos de Levítico começam com a seguinte frase: disse mais o Senhor a Moisés. Então você não tem nenhuma dificuldade de entender que este livro foi escrito por Moisés. Porém, existem alguns livros da Bíblia que você vai precisar de um entendimento melhor, né? Quando você vai para a carta de Paulo aos Efésios, nós vamos começar assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus e dos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui fica fácil você entender que essa carta foi escrita por o apóstolo Paulo. Porém, quando você vai para o Evangelho de Marcos, você não vai encontrar ali escrito algo que foi ele que escreveu. Marcos 1:1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Não está escrito aqui no começo, nem no meio, nem no fim, que foi ele que escreveu este Evangelho. Como também você não vai encontrar no Evangelho de Mateus, que foi ele que escreveu este livro. E nem também de Lucas, né? Você não vai encontrar. Você vai precisar de um trabalho mais aprofundado para entender que foi Mateus que escreveu, que foi Lucas, que foi Marcos que escreveu esse Evangelho. Você vai precisar de ajuda do livro de Atos e Apóstolos. Você vai ter que ter um entendimento melhor para que você possa chegar à conclusão que foi Marcos que escreveu este Evangelho. Mas você vai chegar. Como também no livro do Apocalipse, você vai encontrar com muita facilidade que foi João que escreveu este livro. João, Apocalipse 1:1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo.
Então, você logo no primeiro versículo, você já vai entender que foi João que escreveu este livro. E do que nós estamos tratando hoje, a autoria do livro de Levítico. Nós temos aqui 20 dos 27 capítulos, Deus dizendo as seguintes palavras: e disse mais o Senhor a Moisés. Muito bem. A data. De acordo com a cronologia bíblica, a saída de Israel do Egito ocorreu no ano 1445 a.C. Um ano mais tarde, Moisés levantou o tabernáculo no deserto, conforme Êxodo 40:17. Foi exatamente nesse ponto em que o profeta e legislador, inspirado pelo Espírito Santo, passou a registrar as normas do culto hebreu. Então nós temos aí, uma data em que esse livro e os demais livros começou a ser escrito. Podemos entender perfeitamente que ele foi escrito dentro desse período, e entendemos que Moisés morreu no ano 1403, então entre 1445, 43 até 1403, esses livros foram escritos, porque ele morreu no ano 1403 a.C. Amém? Razão do livro. O livro do Levítico foi escrito tendo em vista esses objetivos: purificar Israel das abominações do Egito, preservá-la da iniquidade de Canaã e transformá-lo num povo santo, obreiro e adorador. Então, esse livro teve um propósito, teve uma razão, e nós temos de entender que a razão desse livro, o propósito, tem de uma importância muito grande: Deus é santo. Deus é santo. E Ele queria que este povo se santificasse, fossem separados, e que fossem limpos, que fossem adoradores, e que tivesse um plano no sentido de que eles fossem separados. Veja que Levítico capítulo 19, versículo 2, vai dizer assim: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, queridos, aquela nação deveria ser uma nação diferenciada. Deus ia aplicar normas, princípios, estatutos, para que esse povo fosse um povo separado, para eles serem abençoados. E quando uma nação ela é abençoada, ela ia exportar o quê? A bênção para as demais nações. Vamos partir de um ponto aqui importante. Eu preciso ser abençoado. Só eu? Não. Se algo chega na sua mão, pense em uma coisa: eu vou ser abençoado por Deus. Deus tem propósito de lhe abençoar, mas que você seja um abençoador. Um abençoador. Vamos partir do ponto de Abraão. Deus disse a Abraão: eu preciso que você seja uma bênção, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então partia de Abraão uma bênção para que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Nós precisamos sair daquele negócio meu, minha, tudo meu, né? Aquela coisa de criança, tudo meu, nada de ninguém, né? Quando criança parece que é assim, ó, os meus lá pelo menos, quando eram pequenos, chegavam em um determinado lugar, os brinquedos passavam a ser todos deles. Mas nós precisamos de crescer, irmãos, espiritualmente, e entender que nós somos um canal de bênção para
salvação da humanidade, para a salvação das pessoas, para salvar o nosso chefe, para salvar as nossas famílias, para salvar os nossos parentes e ser um canal abençoador. Abraão, sê tu uma bênção. Sim, Senhor, vou ser uma bênção. Mas as nações precisam ser abençoadas por ti. Não entendi. Faz birra? Tudo é dele. Tudo é meu. Então, o tema desse livro é santificar, santíssimo, ser santo, santuário, limpo e santidade. É tudo um ser santo, irmãos. Levítico 11:44. Porque eu sou o Senhor, o vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Impressionante. Era Deus dizendo, olha, você precisa ser santo ao levantar, ao comer, ao realizar as minhas obras, no trabalho, no exercício. Essa tribo, irmãos, deveriam comer este livro, entender e espalhar santidade para as demais tribos. E as demais tribos deveriam impactar as demais nações, dizendo, Deus colocou um padrão, uma norma, e quando eles assim fizerem, eles serão abençoados. Agora, vamos entender, irmãos. Deus colocou um padrão e disse, se vocês fizerem isto, vocês serão abençoados. E se vocês forem abençoados, vocês vão abençoar outras pessoas. Agora tem um detalhe. Se vocês não fizerem, eu vou colocar vocês nessa terra. Eu serei o vosso Deus. Eu prometo de abençoar o vosso pão, abençoar a vossa água e tirar do meio de vós todas as enfermidades. Promessa de Deus. Agora, se vocês não fizerem, vai vir o outro lado da moeda. Eu vou usar outras nações. Queridos, Deus disse, eu prometo amar vocês. Vocês serão propriedades minhas. Assim, vocês estarão debaixo do meu amor. Só que ninguém vive só disso. Vocês vão precisar me obedecer. E se vocês não fizerem, sabe o que eu vou fazer? Eu vou levantar outros povos e vou arrancar vocês dessa terra e vou levar vocês para ser subjugados em outras terras, para vocês entenderem que eu sou o vosso Deus. E exijo que vocês me obedeçam. Deixa eu caminhar rapidamente. Purificar Israel das abominações do Egito. Além de arrancar Israel do Egito, Moisés coube também uma missão ainda mais difícil, arrancar o Egito de Israel. Embora já livres da servidão de Faraó, os israelitas não se livraram de imediato das abominações egípcias. Haja visto o lamentável episódio do bezerro de ouro, conforme Êxodo 32, de 1 a 10. Para arrancar Israel do Egito, bastou um dia. Para arrancar o Egito de Israel, 40 anos não foram suficientes, conforme eu disse aos irmãos há pouco. Por esse motivo, o livro de Levítico se fez necessário e urgente. O Senhor detalha didaticamente, ensinou os israelitas a se diferenciar o puro do impuro. Sem esses recursos didáticos, os hebreus jamais seriam reconhecidos como nação. Então nós temos aqui a mensagem do livro de Levítico, a mensagem de Deus dizendo, santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico 19, 2. Então, este povo agora entra no deserto e Deus rapidamente
chama Moisés e diz: olha, este povo vai precisar receber uma carta. É assim, quando você entra numa empresa, você recebe o crachá, você recebe ali a roupa para trabalhar em alguns lugares, e de repente alguém chega e fala assim: olha, você precisa ir lá na área de segurança, você vai receber um livro das normas da empresa. A hora de você chegar, hora do almoço, hora de você voltar, qual o procedimento, como você deve fazer aqui dentro desta empresa. Então, à medida que você entra dentro desta empresa, você vai ganhar aquele espaço para você trabalhar, você se locomover de um lado para o outro. Porém, dentro desta empresa tem uma norma, aonde você deve se locomover, a sua área de trabalho, o regimento. Foi basicamente o que Deus fez. Disse: olha, aqui a coisa será diferente. Vocês vão precisar serem santos, porque eu sou santo. O meu padrão é este. Não é possível uma comunhão de Deus, não é possível comunhão com Deus, exceto com a base na expiação do pecado. O homem não pode expiar seus próprios pecados. Deus começa a fazer os regimentos. A expiação deve ser de acordo com o plano divino. É da forma que Deus queria que fosse feito. Somente o bom e o limpo, o são perfeito, é aceitável como sacrifício a Deus. Deus queria que eles fizessem certos procedimentos, só que tinha um padrão para que eles fizessem. Isso, irmão, quando a gente volta atrás, lá no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, nós vamos verificar que o sacrifício que Abel ofereceu ao Senhor foi aceito, porém, primeiro Deus aceitou Abel. O sacrifício que Caim ofereceu ao Senhor, Deus não aceitou o seu sacrifício, porque primeiro não aceitou Caim. Então, você percebe que era algo assim, aparentemente novo, mas isto aqui já tinha um padrão lá atrás, quando Deus não aceitou o sacrifício de Caim e se atentou para o sacrifício de Abel. Então, quando você vai oferecer um sacrifício ao Senhor, você vai oferecer algo para Deus, primeiro, antes de você dar a sua oferta, você primeiramente precisa entender que você deve ser o primeiro ofertante. O seu primeiro, o sacrifício primeiro é seu. Como está o seu relacionamento com Deus e com o próximo? Mesmo Jesus disse, não é algo novo. Primeiro você deve se acertar com o seu irmão. E depois você vem e deita a sua oferta. Porque aquela oferta vai entrar dentro daquela salva, Deus não vai receber. Deus não vai atentar para a sua oração. Eu vou orar a noite inteira no monte. Eu vou passar a noite inteira orando. Eu vou passar o dia inteiro na igreja, mas se você não tiver num estado preparado para tal, é em vão. Mas a minha oferta foi graúda, não importa. Foi tudo que eu tinha, não importa. Vai ser impactante a minha oferta. Não, vamos para Ananias e Safira. A oferta foi pequena? A oferta não foi pequena, porque eles venderam uma propriedade. E quando você vende uma propriedade, você pega um valor expressivo. E eles pegaram todo aquele dinheiro e disseram: vamos dividir isto ao meio. Vamos dar uma parte e outra parte vamos ficar conosco. De repente a gente precisa de uma reservinha. O que foi que aconteceu? Vocês sabem. Deus não aceitou aquela oferta.
A comunhão com Deus envolve o compromisso, irmãos, de uma vida total. A comunhão com Deus envolve o compromisso não de uma vida parcial, mas é de uma vida total. Nesse livro nós vamos encontrar instruções sobre alimentos, hábitos sexuais, posses de propriedades, ofertas a Deus, ocasiões certas para a verdadeira adoração, as relações pessoais com o próximo e o estrangeiro. É do livro de Levítico que temos o mandamento: amarás o próximo como a ti mesmo. Quantos sabiam disso? Ah, não, isso foi Jesus que falou. Não. Levítico 19 e 18. Como eu vou tratar as pessoas? Como eles deveriam tratar o estrangeiro? Como eles deveriam dar as suas ofertas? Como eles deveriam tomar posse de alguma coisa? Você percebe que o livro de Levítico vai tratar algo assim diário, no cotidiano, como eles deveriam se proceder. Deus, irmãos, na sua soberania, Ele tira um povo dentro do Egito. Ele disse: vocês vão precisar fazer isto. Eu sou um Deus santo. Então, a santidade, irmãos, que Deus exigia, passava por isso aqui, ó. Alimentos, hábitos sexuais, posse de propriedades, ofertas, adoração, relação com o próximo, com o estrangeiro. E depois ele fecha dizendo: vocês precisam amar o próximo como a ti mesmo. Ela traz, irmão. A Bíblia não muda. A Bíblia não muda. Ela é a mesma. O Deus é o mesmo. Não tem um Deus no velho e um Deus no novo. Não, o Deus é o mesmo. Preservar Israel da iniquidade de Canaã. Ao deixar o Egito, um país notariamente idólatra, os filhos de Israel peregrinaram durante 40 anos pelo deserto, para receber por herança uma terra habitada por nações ainda mais idólatras e abomináveis. Por esse motivo, as recomendações divinas eram tão enérgicas. Sem os estatutos, leis e regras do livro de Levítico, os israelitas corriam o risco de perder as suas características como povo exclusivo de Deus. Querido, Deus sabia que este povo ia entrar numa terra em que a abominação, o pecado, a idolatria, as práticas eram das mais nocivas para a família, para a sociedade, para um país. Os cananeus, os amorreus, os heteus, aquelas 7 nações que estavam dentro da terra, eram povos idólatras, que sacrificavam seus filhos, faziam passar seus filhos pelo fogo, seus primogênitos eram mortos. Enfim, era uma perversidade tão grande, só que esse povo ia entrar nesta terra, ia entrar em contato com este povo. Então Deus foi severo. Disse: ao entrar na terra, vocês exterminam com esses povos, porque o pecado que eles já praticaram já chegou na medida. Eu pergunto aos irmãos:
Quando eles entraram na terra, eles fizeram muita coisa. Mas existem versículos na Bíblia, irmãos, que a gente lê, a gente fala, ai meu Deus, se vocês já tivessem feito. Moisés chamou os anciãos da casa de Israel e disse, olha, muita coisa foi feita, mas muita coisa faltou a fazer. E por ter faltado de fazer, essas nações entraram em contato com o povo de Deus, e não demorou muito para que esse povo fosse corrompido. Então Deus queria que esse povo fosse preservado. Então a palavra de Deus, irmãos, ela vem no sentido de nos preservar, nos guardar, nos limpar, proteger. Entenda uma coisa, queridos, você que está aqui e você que nos acompanha pela internet, quando Deus fala que você não deve fazer, entenda que Ele é o conhecedor de tudo. Ele sabe o que é bom para você, o que é bom para mim, o que é bom para nós. Quando Deus disse não faça isso, não faz não. Ele já conhece na frente. Quando Deus disse, vocês entram na terra e exterminam esses povos, porque Deus sabia o que ia acontecer. Quando Deus diz não questione Deus, diz obrigado Senhor. Você já tem que ir agradecendo, porque Deus sabe do perigo que você está correndo. E tem gente que fica questionando Deus, irmão. Mas não questione Deus, não. Deus, ele vai colocar um manual, Ele vai deixar para nós um manual, dizendo, se você obedecer esse manual, você vai se dar bem. Né? O remédio, ele vem para curar. Então faça, se você vai se dar bem. Você tem que sorrir. Olha só. Quando entrares na terra, Deuteronômio capítulo 18, versículo de 9. Eu vou até esperar você achar, porque quero ler junto com você. Nós estamos no tópico de preservar Israel das iniquidades de Canaã. Deuteronômio 18, 9 a 13. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações entre ti, se não achar quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha. Deus sabia disso aqui, ó. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiros, nem feiticeiros, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte o espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações ao Senhor teu Deus, as lança fora diante de ti. Perfeito serás, como o Senhor teu Deus. Olha aqui, irmãos, Deus dando o caminho, Deus dando o manual. Quando vocês entrarem nessa terra, quando vocês encontrarem isto, se afastem. Que coisa importante, irmãos. Que coisa linda. Deus dizendo, olha, existe um perigo aqui, ó. Se vocês assim procederem, vocês não serão perfeitos. E se vocês assim procederem, perfeito serás. Ficava fácil, né, Lu? Como ficava tranquilo, irmão. Vou correr um pouco, transformar Israel como um povo santo, adorador e obreiro. A Moisés cabia também educar os filhos de Israel a fim de que transformá-lo num povo santo, adorador e obreiro. Sem educação minuciosa e eficiente, proporcionada pelo livro do Levítico, os israelitas jamais teriam cumprido a missão que o Senhor lhe designara por intermédio de Arão, ser uma bênção a todas as famílias da terra.
Afinal, Israel teria de se portar-se como nação messiânica, pois tinha como missão principal, embora inconscientes, revelar Jesus Cristo ao mundo. Aqui Deus vai colocar um padrão, irmãos, muito importante de adoração e da forma que ele queria receber a adoração. Nós vamos encontrar aqui transformar Israel num povo santo, adorador e obreiro. Por meio desse livro, Deus forneceu instruções específicas de como deveria ser essa adoração e também obediência ao povo. Deus queria, irmãos, que o sacrifício dos animais fossem animais velhos. Vamos pegar lá, ó. Esse aqui já está bem velho, já não serve mais. Então eu vou oferecer ao Senhor? Ali não estava escrito isso, irmãos. Aqui no livro de Levítico não está escrito isso. Deus exigia que os animais fossem jovens. Não é animal? É. Mas eu disse, o velho eu não quero. Eu quero o animal jovem. O grão, os cabritos, as ovelhas, as ofertas de sacrifício tinham que ser perfeitas, sem defeito, o animal manco, isso não tem mais comércio. Vamos oferecer ao Senhor? Ele disse, eu não quero. Eu não quero. Eu me lembro de certo testemunho, já disse aqui aos irmãos, que tem famílias que antigamente ia dar assim, oferta, ele pegava a nota novinha. Antigamente, as pessoas iam dar o dízimo, pegavam o pagamento, escolhiam as notas mais novas para colocar no envelope, para oferecer ao Senhor. Um certo cuidado. Sem manchas, simbolizando um sacrifício perfeito. Isso tinha algo explicativo. Apontava para Cristo, que é o sacrifício perfeito. Tudo tinha algo, né? Tudo tinha o porquê. O manual do sacerdote, o livro do Levítico foi entregue muito particularmente aos filhos de Levi, objetivando orientá-lo quanto às atividades culturais, santificadoras e intercessoras. Esse livro tinha uma particularidade aos filhos de Levi, né? Atividades culturais. Os levitas tinham como atribuição exclusiva zelar pela santidade, perfeição e beleza do culto a Deus Israel. E para que todas as coisas saíssem de acordo com as recomendações divinas, obrigava-se ele a observar rigorosamente as ordenações do Levítico. Seu ofício deveria refletir a glória de Deus e, por esse motivo, tudo nele tinha que estar de acordo com as prescrições do Senhor. Ordenação, pureza moral, espiritual e física. Eles deveriam estar atentos a tudo isto, irmãos. Eles tinham um trabalho a realizar, né? Eles tinham um trabalho a realizar no templo. Eles eram os zeladores e os porteiros. Primeiro, ele era responsável pela guarda e conservação do tabernáculo. Esse tabernáculo, ele estava no deserto, de repente, a nuvem parava. O que eles tinham que fazer? Parar. E quando eles paravam, eles tinham que desmontar, abrir as malas e desmontar. Vamos levantar o tabernáculo no deserto, porque ali é o lugar da adoração. Eles tinham que preparar tudo, afincar as estacas, a posição, tudo deveria estar de acordo. E esses móveis, esses utensílios deveriam estar sempre limpos, muito bem cuidados. Eles tinham que manter sempre limpo, controlado. Tudo isso tinha que estar bem guardado. Eles também tinham um trabalho, irmãos, de auxiliar os sacerdotes, manter os animais
queriam ser sacrificados, ajudavam no sacrifício. Examinavam os leprosos. Eles tinham que examinar, de repente alguém chegava, se é leproso, ele tinha que examinar aquela pessoa. Recebia os dízimos que entregavam, que eram entregues pelas outras tribos. Sustentavam a música, o canto, a liturgia, utilizavam instrumentos musicais. Eles, vamos perceber que assim, alguém diz, eu sou levita, né? Olha o trabalho aqui. Olha o trabalho. Vamos entender, irmãos. As atribuições de canto foram assim amparadas, assim, com um trabalho mais direcionado, mais forte, só foi com Davi. Mas aqui é o trabalho. Entender. É o trabalho. Hoje, diz, o que você faz na igreja? Eu sou levita. Eu sou levita. No sentido, cadê os levitas da igreja? Cadê Aí levanta alguém que canta. Não, queridos, vamos entender. Eu sou cantor. Mas a Bíblia não fala isso, irmão. Vamos ver o que a Bíblia fala que nós somos. 1 Pedro 2:9. Mas vós sois uma geração eleita. O que vem depois? Sacerdócio real. Nação santa e povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos nós somos sacerdotes. E se nós somos sacerdotes, nós adoramos ao Senhor. Amém? Vê a diferença, irmão? Vê a diferença? Eu encontrei uma certa pessoa, disse, o que você faz na igreja? Não, eu sou levita. Eu sou levita, eu tenho meu CD gravado e eu canto. Bom, eu não vou aprofundar aqui na conversa, porque vai afundar mais. Melhor eu parar por aqui. Queridos, o nosso trabalho de adorador ao Senhor, todos nós vamos para a igreja para louvar ao Senhor. Não, eu não faço parte do grupo dos levitas. Que isto? Você é um adorador. Nós somos adoradores. Apresenta ao Senhor o seu louvor. Amém? Ah, mas eu não tenho uma voz boa. Apresenta para o Senhor e procure melhorar. Procure melhorar. Canta e depois põe um gravador e canta. Depois vai ouvir o que você cantou. E depois melhore. A nossa vida está sempre melhorando. Amém? Mas não atribui às pessoas, não, eu não sou levita, eu não canto. Não. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Zelava pela santidade. Os levitas, os sacerdotes, eles tinham esse compêndio doutrinário. Eles trabalhavam no sentido de ordenação, pureza moral, espiritual e física. Atividades santificadoras. A reivindicação mais urgente e importante do livro de Levítico é a santificação de Israel como herança particular do Senhor. Portanto, santificai-vos e sede santo, porque eu, Senhor, sou Senhor, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Os sacerdotes, por conseguinte, deveriam, em primeiro lugar, cuidar da sua própria santificação, para terem condições de zelar pela santidade de todo o povo. Recomendação. Semelhante faz o apóstolo Paulo aos obreiros de Cristo, 1 Timóteo 4,16. Eles deveriam cuidar da sua própria santidade. Eles deveriam mostrar para as demais tribos o padrão divino,
como eles deveriam proceder, a santidade, na pureza, na justiça. Porque a santidade de Deus, a pureza, a justiça de Deus, ela é perfeita, ela é incomparável. Deus tem um caráter, irmãos. Ele cuida do seu nome, das suas obras, do seu reino. Ele estabeleceu uma norma, um padrão, e o povo de Deus deveria obedecer. Atividades intercessoras. As principais atividades dos sacerdotes era, sem dúvida, fazer a intermediação entre o pecador arrependido e o Deus Santo. Único e verdadeiro. Haja visto o gesto de Arão quando a apostasia de Coré e do seu bando. Naquele momento, o povo de Israel esteve prestes a ser destruído, mas o gesto do sumo sacerdote tornou a nação propícia a Deus. Hoje, em virtude do sacrifício de Cristo, não mais necessitamos dos intermédios humanos para nos achegarmos a Deus. Jesus é o nosso sublime e perfeito sumo sacerdote. Todavia, a santidade continua a ser exigida daqueles que daqueles que oram e intercedem e que o façam, levantando as mãos santas. Queridos, Deus exigiu no passado. Havia os intercessores. Tinha o sumo sacerdote, que era o que fazia o meio entre o homem e Deus. Hoje, porém, nós não temos mais este homem, esse sacerdote humano. Nós temos Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. Amém? Você não precisa chegar mais no homem. Agora você chega nele. Aquele sumo sacerdote era temporário, ele morria e se levantava outro. Jesus veio e morreu uma vez. Só que ele não continuou morto, ele ressuscitou e está vivo e intercede por nós. Vamos para a nossa conclusão. A principal lição que extraímos do livro de Levítico é que o Deus Santo requer duas coisas básicas de cada um dos seus filhos: que nos separemos do mundo e que nos dediquemos em pureza e santidade ao seu serviço. Este é o nosso culto racional. O que podemos extrair para concluir? O pecador só pode ser absorvido de forma substitutiva. Você não consegue sozinho se salvar. Você precisa de alguém. Na velha aliança, o homem se valia de quê? Dos animais. Só que o negócio não era perfeito. Era coberto. Era coberto. Sabe aquela sujeirinha que põe debaixo do tapete? Vai varrendo, disse, o lixo está longe. Põe aqui dentro, debaixo do tapetinho aqui, e aparentemente está limpo. Bom, a sujeira está lá debaixo. Não era perfeito. Era coberto. A expiação da alma só pode ser a expiação da alma só pode acontecer com o quê? Com sangue. Com sangue. Na velha aliança, era o sangue do animal. A mão do pecador ficava sobre a cabeça do animal. A transferência da culpa. A transferência, não diria nem da culpa, irmãos, porque a culpa ficava na cabeça. Ficava ali. Não sai. Não tem como sair. A transferência de pecado. O animalzinho vai morrer. E o pecador olhava para o animal dizendo, eu que deveria morrer. Mas Deus foi tão misericordioso que arrumou um animalzinho para morrer no meu lugar. Ele olhava para o animalzinho e o animalzinho olhava para ele. Ele dizia, esse animal é inocente. E eu sou o culpado. Impressionante, irmão. Deus fazia com que as pessoas diziam, não peque não. Você não tem dó do animalzinho? Lembra que ele morreu?
Agora você vai arrumar um outro. Só que quando o animalzinho morria, ele estava desgraçado mais uma vez. Porque nada sai da sua mente. Nós aprendemos no trimestre, lembra? Do outro trimestre, que quando Jesus nos limpa, Ele limpa o nosso pecado, mas Ele limpa a nossa mente. Amém? Agora você pode chegar no Santo do Santo, dizendo: eu estou limpo, eu estou purificado. Amém? Nós vamos aprender nesse livro. A provisão do sacrifício pelo pecador é feita por Deus. Não foi você que providenciou isto. Não foi da sua imaginação. Não foi você que desenvolveu esse projeto. Você errou, você é o culpado, você é o transgressor, você estava condenado. Deus providenciou um meio para você se salvar. Quem Ele usou? O seu próprio Filho. Exige-se do povo de Deus uma vida santificada. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, hoje nós praticamente fizemos aqui uma parte introdutória do que nós iremos estudar neste livro. Fique certo que nós vamos aprender coisas maravilhosas. Amém? Você que às vezes nunca leu este livro e começou a ler, diz: meu Deus, para que isso? Você vai ver que tem coisas de uma importância muito grande para o nosso aprendizado, e você vai vir aqui adorar ao Senhor de forma diferente. Pastor Paulo. É aprender, não é para fazer igual eles, voltar lá atrás. É para entender, porque a gente só entende o novo se conhecer o velho. E só entende o velho se conhecer o novo, ou seja, o Velho Testamento e o Novo, eles têm que ser conhecidos simultaneamente, ao mesmo tempo, para que um jogue luz sobre o outro. Porque tem muita gente que está conhecendo o Velho Testamento para voltar a fazer o que o Velho Testamento fez. Não, nós não temos que andar para trás, nós temos que andar para frente. Perfeito. Nós temos que andar para frente. Então, é conhecer o velho para poder entender bem mais o novo. Porque quem não lê o Velho Testamento tem dificuldade de entender o novo. E quem lê só o velho e não lê o novo tem dificuldade de entender o velho. Amém. Porque o apóstolo São Paulo se tornou-se o maior homem do Novo Testamento? Porque ele conhecia bem o velho. E como ele conhecia bem o velho, ele soube dar valor no novo. Quando você conhece bem o Velho Testamento, irmão, você dá um valor tão grande no novo, que você vai ver aquilo que eu disse aqui no final. Quando eu apresento Jesus como algo superior, o que aconteceu, você vai ver que lá no passado, você não via o sol, você só via a sombra. No novo, você vê o sol. E quando você vê o sol, é que nem o girassol, né? Ele procura o sol, porque ele sabe que dali vem energia, vem a força, vem o brilho, vem o calor. E o crente, irmãos, tem que andar assim procurando o sol. E quem que é o nosso sol? É Jesus. Fiquemos de pé e vamos agradecer ao Senhor. Queridos, às 18 horas vamos retornar a esta casa. Venham, já vamos começar esse trimestre assim, já no nosso primeiro culto. Vem assim, eu vou adorar. Começa assim, sai de casa e diz: eu vou adorar. Põe no coração, eu vou adorar. Eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar ao Senhor. Vem com esse espírito de adorador. Vem oferecer um culto de adoração. Amém? Pastor Luciano. Oremos. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por nos instruir mais uma vez como que devemos proceder, retirando o mundo da nossa mente, do nosso coração, dos nossos desejos, e colocando a nossa vida em uma obediência única à Tua palavra, Pai. Que o Espírito Santo nos ajude não só a compreender o que aprendemos,
mas a conquistar a cada dia, lendo a Tua palavra, Senhor, orientações para a nossa vida, primeiro particular, individual, depois a nossa casa, Senhor, a nossa igreja, meu Pai, que nos ajude a compreender, nos ajude a fugir, nos ajude a negar tudo aquilo que não condiz com a Tua palavra, tudo aquilo que não nos leva para o Teu coração, tudo aquilo que não nos faz santo, porque o Senhor é santo, e para permanecer na Tua presença tem que haver santidade, porque a Tua palavra diz que sem a santidade ninguém verá o Senhor. Limpa a nossa mente hoje, que possamos sair desse lugar refletindo como tem sido as nossas atitudes diárias, as nossas celebrações ao Teu nome, as nossas cerimônias espirituais, individuais do nosso coração, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, da nossa mente. Deus, ajuda-nos. De nós mesmos não conseguimos, mas submetemos a nossa vida hoje de manhã, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, todo o nosso ser, Pai, na direção do Espírito Santo, na direção da Tua palavra, Senhor, para que sejamos um povo santo, um povo que reflete a Tua santidade, um exemplo para este mundo que está perdido, Senhor, que nós possamos ser a luz do mundo, o sal da terra, meu Pai, que nós possamos, aonde chegarmos, ter o bom perfume de Cristo, que aquele ambiente, Pai, seja contagiado pela Tua presença. Ajuda-nos, leva-nos na Tua paz, nos dê um dia e um domingo abençoado, refletindo naquilo que o Senhor falou conosco hoje de manhã. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.